Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Monanã, e tenho um imenso prazer de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês, falando um pouquinho da cultura africana, afro-brasileira, falando um pouquinho do candomblé, né, as religiões de matriz africana, e trocando reflexões da nossa cultura para as questões do dia a dia, tá bom? Bom, como todos os programas, eu gosto de começar agradecendo. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, tanto no canal Paz e Bem, quanto no canal 247, que tem sido cada vez maior, os comentários, eu leio todos os comentários, alguns eu consigo responder, mas eu dou lá pelo menos uma curtida, leio um por um, e só tenho a agradecer, tá bom? E eu vou citar alguns que têm se manifestado aí no programa com a gente. Eu quero agradecer a Silvia Clemente, José Freitas Oliveira, Alexandre Dias, Maria Helena, e a Maria Helena ainda disse assim: aprendi com esta lição que Xangô, com essa lição de Xangô, que devemos ter compaixão, mesmo com pessoas que não nos dão valor. Ele foi bom com aqueles orgulhosos e recebeu de Deus o pago. Semana passada nós falamos de Xangô, refletimos um pouquinho de como nós nos tratamos e tratamos algumas pessoas, o quanto que às vezes as pessoas são melhor tratadas por ter recursos, por ter dinheiro, e foi um programa bem legal semana passada, e adorei esse comentário da Maria Helena, a reflexão dela, e é isso mesmo. Quero agradecer também a Débora Caramachi, ou Karamaski, não sei exatamente qual a pronúncia. Qualquer coisa você me corrige aí, viu? Isabela Frade, Batuíra, Nova Terra, Norma Veras, inclusive ela diz: amei, sou católica, praticante e misturada, como quase todo brasileiro, né, Norma? Uma vez lendo, descobri que sou filha de Xangô. Nasci numa quarta-feira às 9h30. E desde então me considero filha dele. E se não for ele, terá que me adotar, pois me identifiquei muito com a questão da justiça e hoje ainda mais com a história dele. Obrigada, Adriana. Eu que tenho a agradecer, eu achei lindo. E é isso mesmo, né? Orixá é a nossa ancestralidade, é o culto à ancestralidade, o culto ao orixá. E todos eles são pai e mãe, e eu tenho certeza que cada vez que você pede por ele, ele para cuidar de você, para olhar, para acolher o seu pedido. Maria das Graças Pedrosa Carneiro, também quero agradecer seus comentários. Gilvânia Gonçalves, inclusive a Giovana disse assim: bom dia, meu coração se aqueceu, encheu de alegria e gratidão a você por me ajudar a conhecer um pouquinho da sua tradição religiosa, da qual eu, por desconhecer, tinha preconceitos. Quero entender e conhecer mais dessa sua generosa religião. Que Xangô cuide de todos nós. Axé. Giovânia, esse é meu papel aqui no Paz e Bem, né? Não só no Paz e Bem, mas todos os lugares que eu falo, que eu tenho oportunidade, nas rodas de conversa, mostrar que religião, acima de tudo, é cultura, né? E é a cultura de um povo, de uma nação. É a cultura dos povos pretos que vieram para cá, para o Brasil, muito além dos ritos, assim como os cristãos, né? Tem vários segmentos cristãos e cada um tem a sua cultura, né? Baseado numa cultura e tem as suas tradições. E as religiões de matriz africana não é diferente, como tantas outras que nós temos no Brasil, um país que acolhe tantas etnias, tantos grupos étnicos, tantas culturas aqui dentro, tá certo? Fico feliz de estar conseguindo
né, te mostrar um pouquinho dessa cultura e que você está gostando. E também é o meu querido André Machado, que está sempre com a gente em todos os programas, e o Paulo Alonso. Eu agradeço sempre, eu começo sempre agradecendo, porque para a nossa tradição, a gratidão também é um ebó, né? O ebó eu já expliquei em outros programas, que são rituais que nós temos no culto, que é tanto para levar coisas ruins como para trazer coisas boas, quando a gente deseja coisas, é a transmissão do axé, né? Através de diversos rituais. E a gratidão também é uma prática muito importante para nós da tradição de matriz africana, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar de Inhaçã. De Inhaçã, também é um orixá que eu tenho um amor. Eu vou falar isso em todos, tá? Eu tenho certeza que quando eu chego lá no pé de orixá, rezo, peço, ai, pai, eu te amo tanto. Eles devem falar, ah, você diz isso para todos. E é verdade. É verdade, porque eu amo todos os orixás, eu sou muito grata a todos eles. Mas hoje é especial porque eu estou respondendo a um pedido da Natália, minha querida, que é da Koinonia, uma instituição maravilhosa, parceira, que trabalha muito as questões da mulher cristã, né? É uma ONG que trabalha várias questões, acolhe mulheres vítimas de violência, trabalha DST, AIDS, vários cuidados para a mulher. É uma parceira, e a Natália, minha querida, ela leu o Itan e pediu para eu contar aqui, e a gente discutiu um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Natália, estou respondendo seu pedido. Se vocês também tiverem, assim como Natália, lerem algum Itan, tiver curiosidade, pode mandar. Sempre tem aí no final meu e-mail, então vocês podem colocar aí né, no próprio YouTube, no próprio canal, como vocês podem me mandar num e-mail também. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos lá. Oiá inventa o rito funerário do Axexê. Vivia em terras de Queto um caçador chamado Odulucê. Era o líder de todos os caçadores. Ele tomou por sua filha uma menina nascida em Irá, que por seus modos espertos e ligeiros era conhecida por Oiá. Oiá também vocês vão ver Inhaçã, Oiá, é o mesmo orixá, tá bom? Oiá tornou-se logo a predileta do velho caçador, conquistando um lugar de destaque naquele povo. Mas um dia a morte levou Odulucê, deixando Oiá muito triste. A jovem pensou numa forma de homenagear o seu pai adotivo. Reuniu todos os instrumentos de caça de Odulucê e enrolou-os num pano. Também preparou todas as iguarias que ele tanto gostava de saborear. Dançou e cantou por 7 dias, espalhando por toda a parte com seu vento o seu canto, fazendo com que se reunissem no local todos os caçadores da terra. Na 7ª noite, acompanhada dos caçadores, Oiá embrenhou-se na mata adentro e depositou ao pé de uma árvore sagrada os pertences de Odulucê. Olorum, Deus, né, na nossa cultura, na nossa tradição, é um dos nomes de Deus. Olorum, que tudo via, emocionou-se com o gesto de Oiá e deu-lhe o poder de ser a guia dos mortos no caminho do Orum, Orum céu. Transformou Odulucê em orixá e Oiá na mãe dos espaços dos espíritos. Desde então, todo aquele que morre tem seu espírito levado ao Orum por Oiá. Antes, porém, deve ser homenageado por seus entes queridos, numa festa com comidas, cantos e danças. Nasceu assim o funerário ritual do Axexê. Bom,
tem várias questões para a gente falar aqui. O axixê é um ritual para nós do candomblé, das religiões de matriz africana. Lembrando que tudo que eu trago aqui para vocês é muito ligado à cultura iorubá, e o candomblé no Brasil ele tem outras raízes também, né? Tem as raízes banto, que é o Angola, porque a raiz que eu trago é iorubá, então falo mais da tradição queto, tem a tradição banto, que são Angola, tem os jeje, tem várias tradições, tá certo? Mitos muitas vezes semelhantes, mas uma outra forma de contar o mundo e de ver o mundo. Assim como toda a pluralidade aqui no Brasil, certo? Bom, o axixê é um ritual fúnebre que nós, da matriz africana, nós temos, nós cultuamos, porque orixá para nós já é o culto à ancestralidade. E nós cultuamos a ancestralidade, nós cultuamos nossos mais velhos, não só em vida, mas quando eles se vão também, entendendo que para nós a morte não é um fim. Para nós, a morte é apenas uma mudança de estado. Sai dessa condição matéria e indo para a matéria, para o campo espírito. É só isso. E nós fazemos esses rituais, principalmente os iniciados, né? Temos vários nossos rituais fúnebres, para depois que a gente morre, a comunidade cuida disso, aqueles que ficam. Para que a gente seja homenageado e bem recebido. Quando a gente chega lá do outro lado, fala, olha, que festa que ela teve, né? Quando ela morreu, quando ela veio para cá, quando ela renasceu para o nosso lado, olha como ela foi homenageada. Então, para que a gente seja bem recebido, para que a gente seja sempre feliz também do outro lado, né? E que a gente entende que a gente, do outro lado, né, no Orum, o céu, lembrando que aqui Aie é a terra, quando a gente sai do estado do Orum, do Aie, indo para o Orum, a gente continua na nossa comunidade, só que no Orum, continua servindo, cuidando, cultuando orixá e ajudando os nossos descendentes aqui no Aie. Tá certo? Isso é uma coisa que eu queria falar que é mais ligado à tradição. Agora, se vocês pararem para prestar atenção aí tem conta, né, onde Inhansã, Oiá, ela passa a reinar também, mas ser mais um elemento nos rituais fúnebres. No momento da morte, na verdade, eu já contei para vocês de Nanã, que Nanã é aquela cede a terra, né, o barro, para Oxalá modelar os nossos corpos, mas para que a gente viva aqui na terra, no Aie, mas com o combinado de que quando nosso tempo aqui se esvai, a gente devolve essa massa para Nanã. Então, Nanã também está aí nos ritos da morte, nos cuidados com a gente na morte, assim como o Mulu, que acolhe na terra essa massa e trabalha isso para devolver para Nanã, e Inhansã também. Então, Inhansã é essa que, quando a gente morre, é ela que nos encaminha. Então, tanto que, né, que Inhansã é vista como entre uma das funções dela, também como mãe dos mortos. Porque quando a gente sai daqui, que a gente morre para a vida terrena, no Aie, a gente revive e nós temos essa mãe para nos acolher no momento da morte e nos encaminhar. Isso que é o principal. Para que a gente não fique perdido, para que o nosso espírito não fique perdido, vagando aqui no Aie, adoecendo. Então, Inhansã tem esse papel de nos direcionar para o nosso caminho, para a nossa comunidade, tá certo? E tem uma outra coisa. Se vocês olharem esse ritual que ela juntou, fez festa, cantou, dançou, hoje não é mais muito. E agora, com a pandemia, menos ainda a questão do velório, de cuidar, né, de
de celebrar o morto de alguma forma naquele momento, nos últimos momentos do seu corpo aqui na Terra. Mas o velório era muito disso. Tinha no interior, ainda tinha, né, recentemente isso. Hoje em dia as pessoas, independente da pandemia, muita gente já não passava a noite inteira no velório, a família. Dá lá um determinado horário, fecha, deixa o corpo lá, vão para casa e depois voltam. Só na hora de enterrar, deixando o corpo lá. Mas, se vocês verem isso que a Nhansan montou lá atrás, isso está presente, muito presente no Brasil, no interior. Se vocês perguntarem para os antigos, vocês vão ouvir. Tem até um vídeo do Zeca Pagodinho cantando o quanto que a família se diverte com os velórios, né? Essa história de beber o defunto. Tem até uma história que ele conta de um tio, ou não sei se foi o pai dele, que quando morreu, eles beberam tudo que tinha lá durante o velório, acaba o velório, o enterro, aí sei que acabaram com toda a bebida do bairro inteiro, né? Foram bebendo de boteco em boteco, a família, e falando. Parece bobagem, parece uma coisa simples, que a relação apenas com a bebida, mas não é. E tem até alguns ditos em alguns lugares, vamos beber o defunto, né? Tinha isso no interior. Que é o momento que você está celebrando esse morto. Você está contando histórias, você está lembrando de histórias, a gente ri, às vezes fica até constrangido porque lembra de coisas engraçadas. A gente acredita que o morto está ali. É um ritual fúnebre. Muita gente não dá mais atenção a isso, mas é o momento que esse espírito está se conformando, está se desconectando do corpo e ele está indo sendo celebrado, as pessoas indo lá nesse velório, prestar sua última homenagem, de ele poder ver, falar, nossa, olha fulano, que foi o que Ioiá fez. Né? Ela cantou, dançou por 7 dias, que vieram caçadores de todos os cantos da terra para homenagear esse querido pai adotivo dela. Foi a homenagem que ela prestou. E se vocês olharem, isso está presente na nossa sociedade até muito pouco tempo. Cada um do seu jeito. Tinha algumas comunidades que tinham como tradição de velar o morto dentro de casa, onde ele... até porque antigamente acho que mal tinha velório também, né? Isso é algo mais recente. Velava o morto dentro de casa, onde todo mundo vinha, se servia comida, se bebia, porque aí você vai ficar a noite inteira só bebendo água, né? Então vai molhando as palavras, tem um amigo que diz, né, de molhar as palavras, e vai lembrando. Isso é uma forma de celebrar esse morto. E eu acho que é bom para a gente refletir, ainda mais nesse momento que, infelizmente, a gente está enterrando tantas pessoas, tanta gente boa. Tantos de nós estamos enterrando parentes, amigos, e até pessoas que a gente não conhece de perto, mas que a gente conhece, artistas, pessoas importantes para a sociedade, seja para grandes grupos ou para pequenos grupos, né? Que seja para aquela família de 4 pessoas, aquele que se vai é importante para aquele grupo. Da gente pensar sobre isso. É triste, é lógico, para nós que ficamos. É sempre triste a morte fora de hora, porque a morte bem-vinda, a boa morte, né? Tanto que na Igreja Católica tem a Nossa Senhora da Boa Morte, onde Nanã também está muito ligada a esse momento do desenlace, para que tenhamos uma boa morte. O que seria uma boa morte? Quando você viveu muito tempo, bastante tempo, cumpriu seu tempo aqui, isso não é 20, 30 anos, é viver 80, 90 anos, ter deixado legado, família, e aí dá um momento, ou porque o corpo, mais cedo ou mais tarde, ele cansa, desse espírito deixar esse corpo e continuar suas tarefas, né? Seu crescimento, sua evolução em outras instâncias. É sempre uma morte celebrada. Essa seria, é lógico, a gente chora a perda física, de não poder mais abraçar, não poder sentir o cheiro daquela pessoa, não poder ouvir, uma bronca até isso a gente sente falta.
Mas, ainda assim, quando essa pessoa viveu, deixou legado, ela teve essa oportunidade, é uma boa morte, né? Não ter, é uma boa morte quando a pessoa não fica vegetando na cama, né? Às vezes tem gente que fica 10 anos, 20 anos numa cama, sem conseguir se comunicar e e adoecendo às vezes a família inteira. Então, a gente tem a boa morte, a gente tem inclusive a Irmandade da Boa Morte, né, na Bahia. Um dia eu vou contar um pouco mais sobre a Irmandade, com a licença, né, dos mais velhos e até por que ela foi criada, para que a gente não fique aqui apodrecendo em vida, mas para que a gente viva uma boa vida longa. O que não é saudável é esse momento onde a gente tem mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, simplesmente por conta de um Estado, de um governo que não preza a vida, né? E principalmente a vida dos pobres. E quem é a maioria de pobres? São negros. Nós temos mais de 1.000 pessoas, porque rico não está morrendo mais. Entenderam qual que é primeiro que as pessoas se alimentam bem. Quem tem dinheiro se alimenta bem, tem uma boa assistência médica, tem dinheiro para um bom médico, para medicação. Pobre está morrendo indo trabalhar, gente. Né? Indo trabalhar todo santo dia, contaminando sua família e contaminando outras pessoas também, porque precisa trabalhar. E porque não tem como se alimentar, não tem uma boa alimentação, né? Não tem um mínimo de dignidade, porque o mínimo de dignidade seria todos nós temos o direito de fazer um isolamento, né? De fato, sem passar fome, sem ser despejado. Nós temos famílias inteiras sendo despejadas em pleno isolamento social. Enquanto muitos estão bem protegidos dentro de casa, nós temos famílias inteiras. Quando vocês voltarem para a rua, que muitas pessoas têm a bênção de estar, muitos de vocês, né? Graças a Exu, a Orixá, ao Olodumare, têm a bênção de poder estar em casa protegidos, juntamente à sua família. Tem famílias inteiras indo para a rua. E quando vocês voltarem a andar pela cidade, vocês vão estranhar bastante. Inclusive o perfil das pessoas em situação de rua. Então, a morte que não é bem-vinda, que não é uma boa morte, é essa, né? É a morte causada por uma necropolítica. Essa não é uma boa morte. Mas, voltando à reflexão de hoje, da gente pensar, né, do quanto é importante a gente celebrar as pessoas também em vida, e para poder ter histórias para contar e celebrar essas pessoas queridas na hora da morte. E é um pouco isso que Inhaçã nos ensina hoje. É essa reflexão que ela nos traz para o dia de hoje. E se cada um de vocês parar para lembrar, vai ter uma história de um velório divertido ou alguma coisa engraçada na família de vocês. Ou que vocês viram, ou presenciaram na infância, ou da história de alguém, tá bom? Esses são momentos de culto, de celebração à vida daquela pessoa. A gente tem a tristeza, sim, de perder o físico, né? Mas se a gente, bom, pelo menos na tradição, na matriz africana, a gente entende que essa pessoa não é um adeus quando ela vai para o Orum, é um até breve, né? Que mais cedo, mais tarde, que a gente espera sempre que mais tarde, nós vamos nos reencontrar. E essa celebração da Inhaçã é para isso, para que essa pessoa também não sofra. Ela vai sentir saudade, mas que ela consiga fazer seu desenlace, que ela seja bem encaminhada. Nós aqui celebramos para que Inhaçã a encaminhe, a acolha e a direcione para um bom lugar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Curta aí, tá? Curta, faça seus comentários, manda mensagens. Se tiver alguma
leitura que vocês querem propor, igual a Natália, alguma dúvida, quiserem propor que eu traga aqui para vocês, coloquem aí, eu vou registrando e conforme, né, o momento certo eu vou trazendo aqui para vocês, tá certo? Tenha uma quinta-feira abençoada, como toda quinta-feira, é dia dos caçadores, e esse TAM, inclusive, fala de um caçador. Então, que Nhançã, e que esse pai adotivo dela, que também, quando foi cultuado, se tornou um orixá, mesmo que nós não cultuemos aqui no Brasil, que Odulucê, que Oiá, que Oxóssi, Inle, Logunedé, Iboalamo, todos os caçadores, que todos, né, que Odé, todos os caçadores, os abençoe, nos abençoe, para que tenhamos uma quinta-feira farta, com muitos alimentos, com muita prosperidade, com a mesa farta, não só de alimentos, mas de amigos leais, de bons amigos como Iá, né? Que o dia que não estivermos aqui, que vai celebrar a nossa vida também, o dia que nós partimos, que tenhamos, que cada um de vocês tenham essas pessoas em volta de sua mesa, esses bons amigos, esses amigos queridos e leais, que a gente pode contar tanto na vida quanto na morte. Tá certo? É o que eu desejo a cada um de vocês, que hoje cada pessoa, cada família no nosso país tenha o que comer, pelo menos um prato de comida no dia de hoje, porque tem muita gente passando fome. Então, que Oxóssi, que os caçadores tragam caça farta, que só por hoje, pelo menos por hoje, ninguém passe fome no nosso território hoje. Tá certo? Axé, tenha um final de semana abençoado.